Olá, pessoal, todos bem-vindos, muito prazer ao nosso webinar, Como ganhar produtividade e potencializar resultados financeiros. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu sei que parar no final do mês um tempinho, né, para consumir conteúdo realmente é bem desafiador. Obrigado pela confiança de vocês. Prometo que a gente vai fazer valer a pena esse espaço aqui de tempo nessa manhã de segunda-feira. Bom, muito prazer. Eu sou o Anderson Costa, sou especialista em gestão de tempo para empresas aqui na Vital. E é bom encontrar vocês hoje, principalmente um ano que se tem mostrado tão desafiador, não é mesmo? 2023 está mostrando para a gente que pode ser mais desafiador do que a gente imaginava. A gente passou por muitas coisas nos últimos 3 anos. Em 2023 vai ser mandatório que a gente se reinvente para ser mais eficiente. E eu tenho percebido que essa é a palavra que a gente tem ouvido tanto nas conversas com os nossos clientes, com diretores da área, investidores, é a palavra da vez, né? E eficiência. É como fazer mais, né, com o mesmo número de pessoas, com os mesmos recursos, né, como tornar o nosso resultado aí mais expressivo. E alguns desafios desse ano já são sabidos por todos, mas eu gostaria de trazer alguns aqui para a gente elencar. A gente tem que melhorar a gestão de clientes, né? A gente sabe a importância não só de trazer o cliente para dentro de casa, mas de fazer a boa gestão desse cliente, entregar uma experiência bacana para esse cliente ali ao longo de toda a jornada que ele tem com a gente, seja você de indústria, seja você de comércio, seja você de serviços, por exemplo. Tá? A gente tem que melhorar a nossa negociação e reduzir as margens de custo para aumentar a nossa margem de lucro. Então, hoje a gente tem uma série de despesas que têm que ser observadas. Contadores de plantão vão poder falar com muita propriedade sobre isso, mas a gente tem que, de fato, fazer uma série de análises e o principal fator aí são os dados, né? Que dados que a gente tem muitas vezes para fazer essa análise. A gente tem que otimizar os prazos de entrega. O nosso cliente ele busca velocidade. A gente está numa geração que busca velocidade, quer entregas rápidas, né? Tá aí as empresas de delivery que não me deixam mentir sobre isso, né? E quem é de serviço também tem que fazer entregas rápidas e eficientes para os seus clientes, isso é fundamental. Legal? Além disso, a gente tem que gerenciar as pessoas. A gente sabe que as oportunidades elas aumentaram bastante, então nosso time acaba sendo convidado aí a conhecer novas oportunidades com muita frequência e o turnover acaba aumentando também, que é um grande desafio. Depois você tem um time treinado, né? Você precisa treinar uma nova pessoa, isso é um belo desafio. Então, gerenciar o time, desenvolver essas pessoas, né, e reter esses talentos é fundamental. E não menos importante, otimizar os custos operacionais. E aí a gente está falando de despesas e custo de forma geral, né? A gente está falando tanto de despesas relacionadas ali a custos fixos, né, despesas de consumo, como também as horas das pessoas, né? E a grande questão é, será que a gente aloca essas horas corretamente? Será que essas pessoas estão focadas naquelas atividades que de fato vão te levar ao teu objetivo como negócio? Isso a gente vai discutir bastante hoje no nosso webinar, bacana? E esse é um grande desafio não só para os gerentes das empresas, né? Para o time, de forma geral, é um grande desafio, para o RH tem sido um desafio enorme, para o time de folha de pagamento, enfim, é um cenário econômico que de fato traz uma série de desafios. Bom, claramente é um ano de foco na eficiência, isso já ficou claro, né? Em que a gente precisa de fato aumentar a receita e manter pelo menos os custos operacionais. E falando de eficiência, algumas questões vêm em mente. Então, eu acredito que você já deve ter alguma dessas frases, ou parte delas, já deve ter feito parte de alguma reunião de negócios, de alguma reunião de diretoria, ou de alguma reunião com seu time, talvez. E muitas vezes essa proposta, essa pergunta saiu de vocês, ou vocês ouviram, né, de alguém da empresa. Mas basicamente a gente tem alguns desafios nesse ano de eficiência, né? Otimizar os recursos, né? Foi o que a gente falou bastante aí no último bate-papo, né? A gente tem uma questão também de fazer uma gestão do time mais eficiente, né? Como eu consigo extrair do meu time um resultado mais eficiente? Como é que eu consigo fazer as pessoas estarem ali próximo da capacidade máxima de trabalho, né? De forma saudável, claro, isso é fundamental, né? Será que o meu time está fazendo as atividades que de fato estão alinhadas com o planejamento estratégico? Será que esse planejamento estratégico está claro para o meu time? Ou tem alguma ferramenta que pode me apoiar a direcionar essas atividades? Daí muitas vezes a gente não tem clareza se está ou não fazendo, se está alinhado ou não com o que de fato a gente precisa. E aí, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, né? Sabe aquela reunião que a gente faz geralmente semanal ou quinzenal, que reúne toda a empresa? Será que essa reunião tem sido eficiente? Quanto que você gasta nessa 1 hora, 40 minutos, 30 minutos de reunião? Será que isso está de fato gerando valor para o teu negócio? Ou essas pessoas poderiam receber um e-mail, um vídeo rápido, né? Como é que a gente avalia isso? Dados, basicamente, né? E outra pergunta fundamental, né? As principais ferramentas de mercado sempre lá no passado nasceria uma planilha. Será que vocês estão utilizando planilha para fazer essas atividades? Mas será que ela poderia ser substituída
por uma ferramenta que engajasse mais o teu time. É muito difícil, né, fazer as pessoas preencherem algo, principalmente planilhas e formulários manuais, por exemplo. E outra coisa importante, né, tá, Anderson, eu tenho dados aqui, eu consigo tomar várias decisões, mas quanto tempo você tem gasto para consolidar esses dados e essas informações? Será que dá para ser mais eficiente nessa consolidação de dados? Percebam que é uma série de perguntas que se encaixam para todos os cenários, todos os segmentos possíveis, né? E a minha eficiência, faturamento versus lucro, né? Às vezes eu tenho um cliente que me paga mais e eu estou investindo mais energia naquele cliente que me gera menos recurso, né? Que me traz menos receita. Como é que eu ajusto isso? Como é que eu calibro essa questão hoje no meu negócio? E por fim, né, muitas empresas elas precisam entregar um demonstrativo para os seus clientes. Principalmente quem atende B2B vai se identificar bastante com esse ponto. E será que eu consigo entregar dados eficientes para os meus clientes? Será que eu estou enviando relatórios com erros, seja para mais ou para menos? Né? Vocês já receberam alguma notícia aí de um cliente? Olha, o relatório está inconsistente, precisa ajustar. Então, como é que a gente torna essa experiência mais simples e assertiva para vocês? Né? Bom, frente a tantos desafios que a gente tem falado aqui, tem muitos outros que certamente vocês poderiam me trazer. Eu quero trazer uma boa notícia. Aqui na Oitial você tem um forte aliado para te apoiar em todos esses cenários. Né? A Oitial é uma solução, é uma solução de gestão de tempo completa e a gente está no mercado desde 2016, atuando aí de forma nacional e desde o ano passado a gente já se lançou também para o mercado global. Então, alguém que está aqui conosco, que tem operação fora do Brasil, América Latina, Europa, Estados Unidos, enfim, a gente está pronto para atender esse cenário também. Só para contextualizar um pouco, a Utial é uma empresa brasileira, a gente nasce nesse cenário complexo de gerir pessoas, leis trabalhistas, né, trabalho remoto, terceirização, que é um movimento que acontece muito forte no país. E o nosso objetivo é entregar uma solução que de fato simplifique a gestão de tempo de vocês para que vocês possam se tornar mais eficientes. Hoje a gente já tem mais de 2.000 empresas que utilizam a nossa solução, são mais de 500 mil usuários ativos na nossa plataforma, que a gente tem apoiado essas empresas a vencer esse desafio. Tudo isso através de uma solução SaaS, que é uma solução de tecnologia que vem de serviços, né, de gestão de ponto e timesheets integrados na mesma plataforma, no mesmo ambiente, entregando uma experiência fluida para o cliente de vocês. E provavelmente você já deve fazer algum tipo de gestão de tempo na tua empresa. Às vezes você não sabe, não dá o nome de ferramenta de gestão de tempo. Aí tem vários nomes no mercado, né? Seja lá ponto, timesheet, seja no papel, seja no Excel. E o nosso papel aqui é tornar essa experiência simples, segura e, claro, que esses dados te ajudem a tomar decisões mais assertivas para vocês potencializarem o resultado financeiro de vocês. Eu vou contar como que a gente apoia vocês nisso. Tá? A maior parte dos acompanhamentos que uma empresa faz, ela acontece em planilhas, ela nasce em uma planilha. Isso está tudo bem, né? É um caminho excelente para começar. Só que o próximo passo é evoluir isso para uma ferramenta digital. Quando você já tem o seu processo bem estruturado, né, clareza sobre esse processo, né, nada melhor do que levar isso para uma solução digital. Então, para quem tem time CLTs, PJs, terceiros, partners, associados, a gente consegue gerar valor para todos esses cenários e o nosso timesheet ele traz essa automação para vocês, tá? O timesheet, pessoal, para quem não conhece ainda, para quem não teve contato com essa linguagem, nada mais é do que um quadro de horários e um método para registrar a quantidade de tempo que um funcionário, um colaborador, um terceiro gasta em cada trabalho. E tradicionalmente isso começa na folha de papel, vai para a planilha, tabulando, e depois isso vai gerar dados para que vocês possam tomar decisão, né, de qual frente de negócio, qual projeto, qual atividade o meu time tem trabalhado mais. Hoje em dia, é muito usado por empresas que têm alguns cenários. E aí eu vou trazer para vocês alguns contextos, tá? Falando de indústria, por exemplo, a gente tem um cenário muito comum que é a terceirização de mão de obra. Então eu consigo, né, através da legislação, inclusive, terceirizar aquela mão de obra que não é core do meu negócio. E o Timesheets ele vai apoiar vocês para acompanhar esse time de terceiros. Você não pode fazer marcação de ponto desse time, você não pode fazer uma gestão, né, muito próxima, até para não gerar um vínculo direto, mas você pode sim fazer um timesheet desse time para saber em quantas horas eles trabalharam em cada frente de negócio, né, quantas horas eles fizeram de cada atividade, e aí vocês vão conseguir medir se de fato o que eles estão fazendo está alinhado com o que vocês contrataram ali com o fornecedor direto de vocês. Quando a gente vai para um olhar de comércio,
né? Vocês têm um time de back-office, vocês têm um time de CSC, muitas vezes, que é um centro de serviço compartilhado, que atende uma série de lojas, unidades de negócio de vocês. Sejam essas pessoas remotas ou presenciais, ambos a gente consegue apoiar de todas as formas, e aí você faz esse acompanhamento se de fato essas pessoas estão alinhadas e focadas nas principais atividades da sua área. Por exemplo, uma pessoa de contas a pagar, né, que tem atrasado aí os processos, né, tem dificultado um pouquinho, tem tido dificuldade em fazer a gestão disso. Será que essa pessoa precisa ser desenvolvida, né, para ser mais eficiente, ou é porque essa pessoa está sobrecarregada? Como é que a gente tem essa resposta? Né, geralmente é uma conversa, mas uma simples conversa raramente vai trazer a decisão correta, não vai ser suficiente para você tomar a decisão assertiva. Quando você tem dados de que de fato essa pessoa está focada na atividade, está entregando, está alinhada com melhores práticas de mercado, você tem a certeza que de fato há uma sobrecarga de trabalho, ela precisa aumentar a quantidade de pessoas desse time ou não. Essa pessoa está fazendo atividades que não são atividades core do seu negócio e é uma questão de direcionamento, alinhamento, e essa pessoa volta para o curso natural ali da sua área. E quando a gente fala de serviços, né, a gente tem muitos cenários aí que podem se aplicar. A gente tem empresas de serviços que atuam com múltiplas frentes de negócio, a gente tem pessoas que, por exemplo, né, não tem um centro de custo próprio, precisa alocar e consumir custos de outras áreas. A gente tem um cenário em que pessoas alocam projetos internos, inclusive. Então, eu sou uma área que atende, como RH, que atende financeiro, atende compras, atende produto, e eu preciso recrutar, cuidar de pessoas, eu preciso alocar esses custos nessas outras áreas. Eu também tenho, às vezes, um colaborador que está atendendo vários projetos ao mesmo tempo. E eu preciso, muitas vezes, saber se quantas horas ele está dedicando por dia em cada projeto. E por mais que você alinhe com ele que ele vai trabalhar 4 horas e 4 horas em cada projeto, é impossível você ter certeza se você não tiver um acompanhamento próximo para ter essa certeza da informação. A gente sabe que com o cenário aí do trabalho da lei do trabalho remoto, muitos times não marcam mais ponto, não fazem mais gestão de hora extra, banco de horas, e aí você não tem muitos dados, muitas vezes, para entender se esse time está alinhado com o que vocês fizeram de planejamento estratégico. Então, timesheets, por exemplo, consegue gerar valor nesse sentido também. E tem um cenário também muito comum nos negócios no Brasil, que estão ligados a estagiários, freelancers. Essas pessoas você não pode fazer registro de ponto, porque senão você enquadra ali num vínculo empregatício, isso pode gerar um passivo trabalhista e contencioso para vocês. Então a gente consegue gerar valor e trazer dados sem gerar esse vínculo, usando algumas ferramentas aí de gestão de tempo, por exemplo. Bacana? Então, assim, eu trouxe alguns cenários mais amplos para que vocês possam se identificar com esses cenários, e a gente vai lançar uma enquete aqui para vocês agora, para eu saber de qual frente de negócio que vocês são. Se vocês são de indústria, comércio ou serviço, só para eu poder entender um pouquinho com quem que a gente está conversando hoje aqui no time. Vocês já receberam a enquete aí na tela de vocês. Eu vou pedir que vocês respondam. É uma resposta única, tá? E a gente deixou outros, caso você não se sinta confortável, né, com um desses cenários, você tem a opção de marcar outros aí pra gente. E aí, se você marcar outros, eu vou pedir que você mande aqui no chat de qual segmento, de qual ramo de negócio vocês são. Bacana? Vou dar mais alguns segundinhos para todo mundo responder. Meu time já está acompanhando aqui de perto. Boa. Encerramos então. Vamos ver o resultado. Muito bom. A gente está falando com a maior parte da galera de serviços, que bacana. Tem uma pessoa que soltou outro. Boa, Andresa, você já mandou aqui que é de tecnologia, bacana, muito bom. Então você acaba se aplicando em muitos cenários ali de serviços, com certeza. Legal, gente, obrigado pela participação. É bom conhecer um pouquinho o cenário de vocês. E aí, o que é que eu quero trazer para vocês agora de cenários, né? Que dados que a gente consegue analisar, né? E que dados são possíveis extrair de uma solução de timesheets, por exemplo. Eu vou contar para vocês alguns desses cenários. Por exemplo, algumas empresas precisam de um acompanhamento um pouco mais assíduo, e está tudo bem, faz parte do core de vocês do negócio, e a gente consegue apoiar nesse cenário. Então, em qual atividade o meu colaborador está trabalhando? Onde ele estava? Isso é muito útil quando você tem pessoas alocadas no cliente, o cliente questiona, a pessoa não veio hoje, você tem como provar sim que ela foi com geolocalização aí com a nossa solução. Por quanto tempo essa pessoa trabalhou nessa atividade, né? Então, às vezes ela tem 5, 6 atividades principais e você consegue verificar qual que ela tem executado mais. São reuniões de kickoff, reunião, alinhamento, execução, escopagem de projeto, né? E cada cenário vocês vão ter aí uma visão diferente. Mas saber em qual atividade meu time está focado mais, isso é fundamental até para vocês terem uma visão, e a gente vai falar sobre isso, né? É mais trabalho ou é mais retrabalho?
né? E aí vocês vão ter essa visão de valor gerado para o cliente de vocês. Outro cenário interessante que é quantas horas eu dediquei em cada projeto. E aí, às vezes, eu tenho um cliente com 3, 4 projetos, escopo fechado, escopo aberto, horas que eu cobro, horas que eu não cobro, são muitos cenários e a gente consegue atender toda essa complexidade de forma simples, tá? E aí, quando você fala de horas por cliente, é aquele cenário que a gente falou lá atrás. Às vezes eu tenho um cliente que me paga 10 mil, outro que me paga 5, e eu estou gastando muito mais horas do meu time com esse cliente que me paga 5 e deixando a desejar com esse cliente que me paga 10, por exemplo. Então, aí você vai conseguir proporcionalizar as horas pelo contrato que você tem, até para que todos os contratos sejam rentáveis para o negócio de vocês. Bacana? E quando a gente fala de custo de projeto, né? E aí falando de indústria, comércio, quando eu falo projeto, é a frente de negócio, é aquela atividade. Quanto me custa manter aquele projeto ativo, aquela área funcionando? Né? Isso me traz o retorno desejado, até porque, por mais que não seja uma área fim, ela tem que ter um core e ela tem que gerar receita e negócio aí para os de vocês. Bacana? Outra coisa importante, né? Que tarefas demandam mais tempo. Aí a gente volta para a questão de trabalho e retrabalho. E não menos importante, eu estou investindo energia em que cliente, né? Qual cliente tem puxado mais energia do meu time e se isso está alinhado com o que eu tinha planejado também. Não menos importante, pessoal, como é que eu precifico o meu produto? Né? A gente às vezes se questiona que dados. Um segundo só. Que dados que eu tenho utilizado para precificar melhor o meu produto? Porque quando a gente fala de custos, desculpa, despesas fixas, é muito mais fácil você fazer essa gestão. Tá, mas quando a gente olha para a hora de pessoas, realmente a gente entra num cenário mais complexo que é mais difícil de gerir. E aí por isso que a gente está aqui conversando com vocês hoje também, tá? E aí, será que o valor que eu cobro do meu cliente na renovação, ele está alinhado com o que eu entrego, né? Ou as horas que eu gero de valor ali estão ultrapassando o que eu fechei de contrato, isso acaba gerando um prejuízo para aquele negócio em especial, né? É claro que vai ter cenários que você vai escolher ter o cliente, ele não vai trazer lucro. Desde que isso seja planejado, tá tudo bem. O problema é quando isso acontece de forma repetitiva e você acaba não tendo clareza de que você está tendo prejuízo e você só descobre aí no fechamento financeiro, né, numa auditoria muitas vezes. Será que as horas trabalhadas do meu time terceiro estão alinhadas com o que eu contratei? Porque quando a gente faz um escopo de contratação de time de terceirização, a gente costuma fazer um contrato de serviço, né, e não um contrato de horas de trabalho. Mas será que eles estão de fato gerando valor ou vale a pena trazer o time próprio de novo? Então, vale a pena revisar aí pelo menos uma vez por ano essa visão para entender se vale a pena continuar terceirizando a mão de obra ou não. E aí, falando de freelancer, que é um cenário muito comum no Brasil, quando a gente tem altas demandas, falando de área de marketing, né, muitas empresas não tem ainda budget suficiente para ter uma área de marketing própria, terceiriza um profissional para apoiar em uma campanha, uma ação, um evento, né? Como é que eu pago esse freelancer? Eu faço um contrato fechado porque eu não consigo acompanhar, ou se eu conseguisse acompanhar as horas, de fato eu pagaria por produtividade? Né? O que vocês acham mais atraente aí para a visão de negócio? Entregou, teve as horas de produtividade, eu consigo te pagar de forma mais assertiva. Outra coisa é saber se os projetos que eu estou conduzindo, eles estão de fato evoluindo conforme o planejado. Eu sei que muitos de vocês já utilizam ferramentas de projetos, Asana, Gira, Trello, planilha que seja, funciona muito bem dependendo do projeto e do tamanho do negócio. Mas será que o que eu estou cumprindo de horas está alinhado? Às vezes eu já estou em 15% das horas que eu planejei, mas o projeto está parado ainda em 1, 2% de execução. Então isso traz um sinalizador para que vocês possam tomar decisões antes daquele projeto se tornar um problema para vocês. E outra coisa muito importante, né, para as pessoas que estão aqui, que 100% das horas desse colaborador estão alocadas em um cliente, quantas dessas horas são improdutivas, né? Quando eu falo improdutivas, não vou cobrar do meu cliente, essa pessoa está em treinamento, está em reunião interna, então é uma hora que eu, como dono do negócio, tenho que cobrir. Mas será que essas horas, quantas são? Né? Isso gera um problema para vocês ou não é um problema? Né? Vocês só vão conseguir, de fato, ter essa visão com dados. E importante, né? Reduzir o uso de planilhas é fundamental. Né? As planilhas elas ajudam muito, mas quando elas começam a fazer parte do core e vocês começam a depender muito delas, isso pode se tornar um grande problema. Bom, tem uma série de outras análises que a gente pode fazer, a gente focou aqui nas que mais se encaixam no cenário de vocês, e aí o grande ponto é, para conseguir esses dados, vem o grande desafio, e eu imagino que vocês vão concordar comigo, que é engajar o time a fazer o apontamento dessas horas, a fazer corretamente a marcação, né? E às vezes esse time pode deixar até para o final do mês para fazer esses ajustes. Gente, eu não lembro o que eu almocei ontem, eu vou lembrar o que eu fiz no dia 1º de março.
Então eu me faço essa pergunta toda vez que eu vejo uma empresa fazendo uma planilha aí mensal, por exemplo. Bom, com o HR, pessoal, isso fica um pouco mais simples. Na verdade, isso fica muito mais simples. A gente investiu muita energia e, claro, em dinheiro aí do nosso time de produto e desenvolvimento, com melhores práticas globais de engajamento do time. Então, eu vou mostrar um pouquinho de como o nosso timesheet é simples para o colaborador de vocês e como isso pode ajudar a que vocês consigam ter esses dados para tomar decisões e serem mais eficientes, gerar mais receita para o negócio de vocês. Bom, primeira grande vantagem aí é que a nossa solução ela pode ser utilizada para pessoas que estão em deslocamento, pessoas externas, times que estão na frente do computador, né, times que estão no mobile, utilizando ali o celular no dia a dia, a gente consegue atender todas essas variáveis. E mais, vocês vão ter pessoas que vão apontar em tempo real, se essa for uma política do negócio de vocês vão ter pessoas que vão apontar no final do dia o que fez, ao longo daquele dia. Tem gente que faz isso semanal, tem gente que faz isso mensal. Então, cada negócio tem uma dinâmica e a gente está pronto para atender todas elas. Bacana? E o acesso desse usuário é simplificado, porque a gente já no início lá do nosso projeto, a gente sempre analisava, né, como tornar a experiência desse usuário simples. E a gente se perguntou, caramba, eu tenho 80, 90 aplicativos no meu celular, todos pedem senha, né? Alguns autologam e tudo mais, mas no início do cadastro tem uma senha. Como é que a gente torna essa experiência mais simples, né? Então a gente usa bastante tecnologia para trazer segurança para vocês e, ao mesmo tempo, tornar a experiência do usuário de vocês mais simples. Ele não precisa fazer marcação, né, de usuário e senha, lei QR Code, nada disso nos acessos dele ao aplicativo. E se você usa a versão web, a gente tem um single sign-on. E aí quem usa a Microsoft tem o Azure, quem usa a Google tem outros formatos. A gente está pronto para atender todas essas variáveis. A ideia é engajar o time de vocês de forma simples e tornar a experiência do time de vocês fácil, porque aí vocês vão conseguir ter o dado para conseguir trabalhar e tomar decisões e gerar relatórios, né, para serem cada vez mais assertivos. Bom, para times que usam computador, vou começar a contar para vocês como é que é essa experiência desse time, bacana? Então, para times que estão no dia a dia ali no computador, a gente tem a versão web com widget. O que é esse widget? Ele é uma extensão que fica lá no navegador, do lado da barra de endereço de vocês. Ele pode ser usado tanto no Google Chrome como no Edge e logo mais em outros navegadores também de mercado. E essa telinha que vocês estão vendo aqui é o widget. Então eu consigo dar um start no momento que eu estou começando uma atividade, e esse atalho também aparece dentro do Google Workspace, dentro do Microsoft Office 365, que eu vou mostrar já já como é que é esse atalho aí para vocês. E eu posso marcar essa atividade em tempo real. Então, se eu entrei em reunião com o cliente, por exemplo, eu posso dar um start e essa reunião começa a ser cronometrada. Quando eu vou dar o stop, ele pergunta o que eu estava fazendo. Então, isso traz muita agilidade aí para o time de vocês, marcar as atividades em tempo real. E você pode me perguntar, mas Anderson, meu time não tem esse hábito e é muito difícil construir. E aí a gente tem um passo antes que pode ser feito, que é marcar o que eu já fiz ao longo do dia. Então você pode alinhar com um time que no final do meio-dia e no final do dia ali a gente pode fazer as marcações. Eu uso esse mais aqui para fazer essas marcações. Ele abre uma telinha me perguntando que horas até que horas e o que foi feito. E aí que tem outra ideia legal, pessoal. Quando você tem um time que faz algumas atividades, algumas poucas atividades de forma recorrente, eu consigo usar a atividade do passado para dar um novo play. E aí ele gera uma atividade nova no presente para poder marcar. Então isso torna o engajamento do time de vocês muito fácil. E percebam que em momento nenhum eu falei de login e senha porque eu faço isso uma vez e ele fica salvo no IP do computador também. Bacana? Então isso aqui para quem tem times aí multidisciplinares alocados em vários projetos ou frentes de negócios, fica excelente de fazer a marcação. E se você já usa Google Workspace ou o Microsoft Office 365, a gente já tem esse atalho aqui que fica disponível na ferramenta de vocês, né? Qualquer ferramenta dessas duas tecnologias, e você consegue dar um start time ou adicionar uma tarefa que você já executou. E aí isso torna o engajamento do time de vocês melhor, porque ele não precisa entrar no ambiente HR, logar e fazer a marcação. Ele consegue fazer isso de onde ele estiver, desde que seja um ambiente web, logado em um desses navegadores que eu comentei com vocês, ou integrado com Google ou Microsoft. Bacana? Aqui você só precisa instalar a extensão do navegador. Basicamente é isso. E no caso do Google Workspace, não precisa fazer nada, só ter a ferramenta instalada aí no computador de vocês. Bacana? Esse aqui é para trazer uma experiência cada vez mais simples para o time que precisa ser engajado. E aí, se você já tem alguma ferramenta de projetos, como a Asana, por exemplo, a gente tem uma forma ainda mais simples de engajar o time de vocês a usar a HR. Então, ele vai poder clicar direto aqui na tarefa que ele está executando, dando play
e stop direto na tarefa. Então, isso já é uma evolução da integração. A gente já tem muitas outras soluções integradas, né, com atalhos, com outros formatos, mas esse aqui, só para mostrar, é de fato o que gera um engajamento incrível aí do time de vocês. E a gente já tem integrações com Monday, com Gira, Notion, Trello, Asana, ClickUp. Então, tem uma série de ferramentas, são mais de 70 ferramentas de mercado que a gente já está integrado só falando de timesheets. E quando a gente fala de integração com folha de pagamento, a gente já tem integrações aí com as principais ferramentas de mercado também, como SAP, ADP, LG, TOTOS e várias outras ferramentas de mercado, tá? E eu sei que para o Tchau também é difícil engajar o time de vocês a marcar no final do dia, semana ou até mesmo no final do mês. Para isso a gente tem o Timesheet Management, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, se você precisa dessas informações, entendeu que isso gera valor para o teu negócio, né, seja para entregar para o teu cliente esse relatório ou para você mesmo, a gente consegue entregar também um gerenciador de timesheets. Como é que funciona esse gerenciador? No final do dia ou no final da semana, até no final do mês, se vocês quiserem, eu adiciono as tarefas que eu trabalhei naquele período e eu consigo ir atribuindo quantas horas eu atuei em cada negócio. O que é mais legal, pessoal? Se o time de vocês é SLT e bate ponto, a gente consegue mostrar também as horas que não foram atribuídas, aquelas horas que ainda não foram alocadas em projetos. E aí diminui aquelas horas que você tem não produtivas, por exemplo. Bacana? E aí eu vou mostrando aqui. Se eu trabalhei 8 horas nesse dia, eu vou distribuindo as horas até zerar as horas não alocadas, por exemplo. E isso torna a experiência do teu usuário mais simples. Você pode submeter isso para uma aprovação, que vai para o teu gestor direto, e ele aprovando, ele bloqueia o período para que não haja alterações. E isso alimenta vários relatórios que eu vou contar para vocês já já. Bacana? Bom, agora que vocês já sabem que fica muito mais simples engajar o time de vocês para adotar uma nova solução de timesheets no negócio, você vai conhecer como nossa solução está estruturada, né? E aí você vai poder entender que isso de fato se aplica para o negócio de vocês. Legal? Só para vocês entenderem um pouquinho, de um lado eu tenho o cliente, né? E aí esse cliente olhando para a indústria e serviço pode ser uma área interna, né? Pode ser um departamento, por exemplo. Mas quando a gente fala de serviços, de fato a gente está falando do cliente final, aquele cliente que vai me pagar, né? Vai me trazer receita aí no final do mês ou no final do projeto. Dentro desse cliente, né? Que eu vou chamar de uma grande pasta, eu tenho vários projetos que eu posso ter simultâneos para cada cliente. E esse projeto pode ser atribuído por localização, inclusive. Então você pode ativar ou não essa funcionalidade, permitindo que você geolocalize no momento da marcação feita pelo celular, por exemplo. Esses projetos eles têm uma série de tarefas que vocês também vão poder atribuir. Toda essa estrutura, pessoal, pode vir integrada de uma ferramenta que vocês já usam, como aquelas que eu mostrei no passado, ou pode ser cadastrada manualmente também. Então você consegue criar projetos, deixar esses projetos abertos para todo o time, um projeto fechado para um time específico aí do teu negócio. E aí essas tarefas você pode criar genéricas, atividades gerais, atividades do dia a dia, ou tarefas específicas, atribuindo para um usuário específico. Exemplo, num projeto de tecnologia eu tenho um PO, eu tenho um PM, né, eu tenho um back-end, um front-end, um UX, estou falando de um projeto de desenvolvimento aí de um sistema, por exemplo. Então eu posso criar uma tarefa específica para cada um deles e acompanhar as horas. Só que o mais legal é que essas tarefas estão atribuídas um custo, que é um custo de serviço, né, que pode ser hora homem, hora pessoa, cada segmento chama de um jeito diferente. E o que é legal? Imagina aqui que eu vou usar vocês como exemplo, tá? A Andresa, ela é uma especialista e a Deisiane, ela é uma sênior. Então as horas dessas duas pessoas são diferentes. O que acontece nesse cenário? Na hora que a Andresa marcar aquela tarefa, eu vou atribuir o custo da Andresa. Na hora que a Deisiane marcar aquela tarefa, eu marco o custo da Deisiane. E nos relatórios financeiros esse dado já vem calculado, esse custo correto para vocês. Então mesmo que vocês tenham essas diferenças, né, do quanto vocês venderam para o cliente de vocês de hora, o quanto custa essa hora para vocês, a gente consegue atender dando duas visões financeiras, né, de quanto que eu tenho que receber do meu cliente, quanto que eu tenho que pagar para o meu colaborador, quanto ele me custou naquele mês também. Legal? Então os colaboradores eles podem aí ser atribuídos para tarefas específicas ou tarefas macros, projetos macros também. E tudo isso passa por aquele fluxo de aprovação que eu comentei com vocês, que pode ser diário, semanal, mensal ou até mesmo por tarefa, se vocês quiserem ir nesse nível de detalhe. E tudo isso em tempo real alimenta uma série de relatórios. Mas o que é mais interessante aqui, além de tudo isso que eu expliquei para vocês, é que tudo isso está integrado no mesmo ambiente com ponto. Então, caso vocês já utilizem alguma
ferramenta de ponto, seja ela manual, cartão de ponto, planilha ou até mesmo online, você pode usufruir desse benefício de ter duas ferramentas integradas em uma. E aí dentro disso vocês vão ter cadastro de clientes, cadastro do usuário, geolocalização, gestão de pedidos de ausências e férias, relatórios, são mais de 15 relatórios disponíveis na nossa plataforma e modulados para a necessidade de vocês, assinatura eletrônica integrada dentro da plataforma para assinaturas de documentos da plataforma, isso é fundamental, integrações com uma série de ferramentas de mercados nativas e outras sob demanda também, além de poder ter esse custo hora pessoa, né, que é o custo de serviços, permitindo que vocês possam ter relatórios financeiros dentro do timesheet de vocês. Tá? E como que os colaboradores que marcam ponto conseguem visualizar esse cenário? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Então, se o Anderson, não vamos chamar de Anderson esse colaborador aqui, ele tinha 8 horas trabalhadas, ele atribuiu as 8, tá tudo certo. E aí você tem um cenário dele ter 8 horas trabalhadas, ele atribui 9. Eu crio um red alerta para você poder acompanhar se de fato ele está cumprindo a regra. Anderson, eu não quero que ele marque tarefa final de semana ou fora da jornada. Tudo isso é possivelmente configurável de forma simples através de um único clique. Tá? E aí o gestor de vocês vai poder fazer um acompanhamento muito mais próximo e parar de acompanhar o operacional, né, de planilha mesmo. É olhar de fato para os dados e tomar decisões cada vez mais assertivas. Bacana? Outra coisa importante é o benefício que isso gera, né, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem, por exemplo, revisitar projetos que não dão lucro. Né? Você tem clareza hoje de quais projetos no teu negócio podem estar trazendo prejuízo para vocês? Pois é, quando você começa a acompanhar de perto essas horas pessoa, você começa a ter clareza que de fato isso gera um benefício gigantesco para vocês. Outro exemplo, relatório de produtividade por colaborador. Tem muitas empresas que querem implementar um programa de melhor prática, né, de pegar bem aquele colaborador que de fato tem uma performance diferenciada, desenvolver as outras pessoas para poder acompanhar o mesmo ritmo e não tem dados para tomar essa decisão. Então, quando você tem um timesheet preenchido corretamente, você consegue ter dados para tomar esse tipo de decisão. Outra coisa, acertar a precificação da solução de vocês. Gente, isso todo ano é um grande desafio, né? Tem empresas que seguem só a inflação, tem empresas que olham para o mercado e olham para a concorrência, né? Mas aí a gente acaba não entregando o valor. Às vezes o nosso concorrente não gera o mesmo valor que a gente, né? Ele tem uma entrega inferior à nossa do ponto de vista valor e você acaba precificando por ele. Tem outro cenário que é o markup, a gente joga um percentual acima do preço, né? São todas decisões que a gente acaba tomando sem dados. Então, quando você tem informação de fato do teu custo global de negócio, e a última que falta geralmente é o custo de pessoas, isso acaba gerando um ganho aí expressivo na assertividade da precificação. Outra coisa importante é na renovação do meu cliente, né? Eu vou colocar apenas a inflação, ou de fato eu vou entregar um valor agregado, ou eu vou criar um novo produto que eu vendo, sei lá, horas adicionais para essa pessoa, com um custo reduzido se ele comprar um pacote, por exemplo. É um projeto de escopo fechado, escopo aberto. Né? Então, vocês vão poder, de fato, tomar decisões baseadas em dados, gerar uma fatura detalhada para o cliente de vocês, dizendo: olha, cliente, você está me pagando esse mês esse valor a mais, e está aqui tudo que eu desenvolvi para você, tudo que eu trabalhei, quantas horas em cada frente de negócio. Isso ajuda o cliente de vocês a reforçar esse processo de confiança, né? Que de fato vale a pena o investimento que ele tem feito no negócio com vocês. E quando você tem um terceiro, um freelancer que você paga por hora, gerar um relatório ali em tempo real, para que ele de fato possa fazer aquele duplo cheque, assinar e tomar a decisão de receber sem nenhum questionamento. Né? Um processo de transparência construído aí entre vocês. E para quem CLT, aquelas horas não produtivas, que geram aí um custo adicional para vocês no negócio. E aí, uma coisa importante que eu quero contar para vocês, que é a melhor parte do nosso bate-papo de hoje, que é você que ficou até o final, você vai ter um benefício exclusivo, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês que benefício que é esse. Bom, a precificação da nossa solução, como é uma solução SaaS, ela é por usuário ativo na plataforma. Anderson, vocês fazem distinção do usuário que é básico, do usuário que é administrador? Não tem distinção. Todo mundo, né, é um preço fixo de usuário que está tabelado pelo preço do usuário básico. Então, quanto mais usuários você tem na plataforma, menos você paga. Então, a primeira pergunta que a gente escuta dos nossos clientes é: tá, se eu crescer muito, Anderson, o preço da solução vai virar um problema? Definitivamente não, porque você tem esse decrescente conforme você cresce. Bacana? Então, isso serve tanto para a solução de ponto, como para a solução de timesheet. Hoje a oferta que eu tenho para vocês está focada na solução de timesheet. Eu vou contar para vocês agora que benefício que é isso. Bom, já fica com o celular na mão, que tem o QR Code aqui, mas o meu time vai mandar aqui no chat o link para que vocês possam aproveitar o benefício também, tá?
Esses 3 próximos meses, para quem está aqui no nosso webinar até o final, vai poder cadastrar colaboradores ilimitados na nossa plataforma. Escutem mais uma vez, vocês podem cadastrar toda a tua empresa no timesheet para fazer uma gestão, um trial, né? Experimentar a ferramenta pelos próximos 3 meses e você vai pagar por um usuário apenas. É isso mesmo. E vocês vão me perguntar, nossa, mas esse um usuário deve sair caro pra caramba, né? Não, pessoal, o valor mais alto que vocês vão pagar por usuário é R$ 20. Tá? E esse valor, como eu falei, ele é decrescente. Então, você pode ter 50, 100, 200 funcionários, você pode cadastrar todo mundo na plataforma hoje e você vai pagar por apenas um usuário nos próximos 3 meses. Que a gente quer te mostrar que, de fato, você pode ter mais dados, mais informação, ser mais produtivo, mais eficiente e gerar um melhor resultado financeiro para o teu negócio. Bacana? O Gui já mandou aqui para vocês o link da oferta exclusiva. E uma coisa importante, gente, essa oferta vale por 72 horas. Então, contando de já, você só vai poder aproveitar essa oportunidade pelas próximas 72 horas. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela. E, por favor, pessoal, quem tiver dúvidas, manda aqui no chat. Quem quiser fazer perguntas, quem quiser conversar com um de nossos especialistas para entender melhor a solução, estamos à disposição também. Eu vou deixar uns minutinhos aí para a gente poder responder as dúvidas. Eu recebi uma dúvida aqui no privado, que o meu time direcionou, perguntando sobre a questão da precificação, né? Então, pessoal, no nosso site tem até uma opção de preços que vocês conseguem ver por rating, né? Da quantidade de usuários, qual o investimento que vocês vão fazer ali até 200. Passou de 200 aí, o nosso time vai apoiar vocês para fazer uma proposta enterprise, né? Você já entra num tamanho que a gente pode apoiar vocês de uma forma ainda diferente e melhor, mas até 200 você tem disponível no site a nossa pricing, mas esses 3 meses, aquela pricing para vocês não vale, porque o menor valor lá é maior. Aqui vai ficar R$ 20 por 3 meses. Aí você paga por apenas um usuário. Muito bom, o Fernando já falou que já é cliente, show de bola. Claro, Fernando, a gente pode falar sim. A gente hoje, para timesheets, Fernando, a gente tem pelo menos 5 relatórios diferentes. A gente tem relatório por colaborador, tem um relatório por tarefa, que você consegue avaliar aquele tarefa que mais teve realização naquele período. Você tem um relatório por localização, caso você tenha pessoas alocadas, né, para ver o custo ali por cada área, para cada escritório, para cada unidade de negócio. Você tem relatório por cliente, que ele engloba todos os projetos, e aí a visão relatório por cliente, você pode ter um resumão de todos os teus clientes, que é uma visão um pouco mais sintética, e aí eu mostro horas e custo que você dedicou em cada projeto e quantas pessoas trabalhar em cada projeto, e por projetos, quando você dá aquele zoom, você consegue ter a visão de todos os projetos que você está trabalhando e uma visão também por projeto detalhada. E aí nesse detalhado eu trago hora de início, hora de fim, total de horas, que tarefa, que custo de serviço, que colaborador, né, e qual o valor final que você tem que receber do teu cliente por aquela atividade. Então você tem essa série de relatórios e todos eles são modulados pelo botão de colunas. Então, quando você testar ali a plataforma, você vai conseguir ver que você consegue exibir ou ocultar informações. E aí depois você pode exportar isso ou gerar um PDF. Com a tua logo já implantada na ferramenta, ele gera um PDF para você compartilhar com o teu cliente ou com o teu terceiro, por exemplo. Bacana? Então, Vitor, eu vou te convidar a testar a plataforma aí nesse período, e aí você pode também fazer um trial, né, para poder acessar a ferramenta ali. Bacana? Bom, pessoal, quem tiver mais dúvidas, eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês. Vou responder mais essa pergunta, Vitor, só um pouquinho, tá? Eu vou deixar o meu e-mail aqui para vocês poderem fazer perguntas também, que não conseguiu fazer a pergunta durante o nosso encontro aqui. Pode sim, Vitor, você tem a visão, precisa de ter as duas visões. Esse é um dos grandes ganhos da ferramenta, porque você pode ter o custo fixo do teu colaborador naquele mês, então você pega o que você já pagou, né, no mês anterior e faz o cálculo e a gente consegue implementar isso, e ter o investimento variável que o teu cliente vai fazer baseado naquelas horas trabalhadas. A ferramenta te entrega exatamente essas duas visões, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Consegue também, Vitor. Teu cliente consegue ter um acesso, sim, e você pode direcionar qual projeto que ele consegue acessar. Então, às vezes você tem mais de uma persona lá no teu cliente que você precisa dar acesso. E ele pode até fazer parte, Vitor, desse processo de aprovação, né, desse projeto, para que ele possa, em tempo real, aprovar essas horas, se você quiser também. Então, sim, é possível e gera bastante valor, tá? A gente tem percebido isso também. Acho que é isso, pessoal. Contem com a gente, caso vocês tenham mais alguma dúvida. Vitor, se quiser me mandar um e-mail depois para a gente conversar, eu te direciono aí para o nosso time de consultoria para te apoiar e direcionar para a melhor solução. Obrigado pelo tempo de vocês, sucesso, um ótimo ano para todos nós e uma ótima semana.